Bom dia, vocês me ouvem? Bom dia, Armando. A gente está te escutando sim. Ótimo. Antes de nós começarmos os trabalhos, alguém tem alguma dúvida para que eu possa orientar? Enfim, alguma ajuda necessária? Não? Vocês resolveram os exercícios da apostila, módulo 5? Ontem, não sei se vocês receberam, mas acredito que sim. Eu coloquei lá no plural dois links para o gabarito da nossa apostila, tanto da minha parte quanto da parte do Zé Maria. Não sei se vocês foram informados pelo plural disto. Foram informados? Alguém pode me dizer? Vocês não são informados do que é posto lá? Alguém pode abrir o microfone e falar comigo? Somos em parte, Lucas. Às vezes não chega. O Lucas que está falando. A gente precisa verificar isso com a escola, então. Ou verificar com o Daniel, porque eu imagino, ou imaginava, que postando as coisas no plural na sala específica, né, o material automaticamente fosse comunicado a você a postagem. Né? Aquele que está inscrito na sala, supostamente eu imaginava que ficaria sabendo da postagem automaticamente, mas aparentemente isso não acontece. Às vezes demora, né? Vocês viram que eu postei a gravação da aula da semana passada? Eu sei que eu não sabia se ela gravava automaticamente lá no plural, mas de qualquer modo, eu baixei a gravação para o meu HD, depois eu botei no canal que eu tenho no YouTube, privado, e compartilhei o link na sala do plural, na seção Meus Materiais. Então, a seção Meus Materiais é onde eu coloco algumas videoaulas que eu preparo para vocês, e no mesmo local eu peguei e postei o vídeo com uma capinha preta indicando a data da nossa aula. Né? Então, se o plural coloca e eu coloquei, significa que vocês têm duas vezes o mesmo material. Eu peço a todos, para efeito de presença, que digitem o nome completo no chat, para a gente poder registrar a presença de todos. Né? Eu estou aqui com 19 alunos. Não me recordo quantos alunos tem na sala. Alguém saberia me dizer? Tem 20 alunos na sala, Armando. Então completou, porque tem 21 pessoas, com eu é 20 mais 1, 21. Então, fechou a conta. Ótimo. Bem, vamos começar a aula, então, já que não há dúvidas. E, outra coisa, se eu não me engano, eu postei também, se não me engano, não, postei realmente. Eu postei também soluções manuais que eu havia feito do módulo 4, se não me falha a memória. No módulo 4, então, vocês têm lá as soluções de vários problemas, se não todos, os principais, tá bom? Então, qualquer coisa, não esqueçam, entrem em contato comigo pelo meu e-mail. Não espere chegar na aula e falar, professor, estou com dúvida em tal coisa. Mesmo porque a nossa aula é um tempo muito curto, né?
E a interação, embora efetiva, né, remota, ela não permite certas interações de modo diferente da sala de aula. Então, pergunta antes, porque daí eu já otimizo a solução, resolvo, deixo pronto e só explico para vocês e a gente ganha tempo, né? Ao final da aula, eu escrevo o meu e-mail novamente para que vocês possam enviar as suas dúvidas. Vou compartilhar a tela aqui para que vocês vejam o que nós temos hoje. Só um minuto que eu vou compartilhar a tela. Tá aqui, vamos lá. Ué, só um instante. Deu pau aqui, travou, tem que começar de novo. Só um minutinho, por favor. Tem que fechar tudo. Vamos lá. Agora vai. Vamos abrir. SAG, segundo colégio. Pá. Agora está compartilhando. Agora vamos compartilhar a tela. Aqui, compartilhando. Veja se apareceu aí. Apareceu. Ótimo. Então, o que nós temos hoje, né? Qual é o menu de hoje? Nós vamos ver o módulo 6, polígonos regulares e a circunferência. Ou seja, nós vamos estudar os polígonos inscritos e circunscritos a uma circunferência e suas relações. Então, como sempre, muita atenção no que será o nosso objeto do conhecimento. Não tem sentido você aprender uma série de procedimentos algébricos sem se ater para aquilo que ele trata, né? Então, vamos lá. Quais são os nossos objetos de conhecimento? Nós vamos definir o que seja um ângulo central, um dado importante. Os polígonos regulares inscritos e circunscritos em uma circunferência, né? Então, quais são os polígonos regulares? Nós vamos identificá-los e depois vamos ver, uma vez que ele esteja inscrito ou circunscreve uma circunferência, quais eventuais relações com a circunferência nós podemos estabelecer. Nós vamos ver também relações entre os elementos do triângulo equilátero, triângulo bastante importante. Os elementos do quadrado e no hexágono regular, com a circunferência. Vamos ver o comprimento da circunferência, e aqui eu acrescento também a sua área. Já aproveito e resolvo duas coisas num momento só. E para que você faça tudo isso, ou seja, você manuseie esses objetos do conhecimento, você precisa ter certas habilidades, ou desenvolvê-las, ou aprimorá-las. Então, quais são as habilidades necessárias? Analisar eventuais relações que existam entre o lado de um polígono regular, né, e o raio da circunferência inscrita ou circunscrita, né? Buscar relações entre lados do polígono ou seus elementos com a circunferência que o circunscreve ou em que ele está inscrito. Resolver situações, problema, envolvendo polígonos regulares e a circunferência. Então, uma vez que você identifique isto, algebricamente, montar equações ou modelar matematicamente o problema para que você possa dar solução a ele. E, finalmente, compreender que, à medida que aumenta o número de lados de um polígono regular, mais ele se aproxima de uma circunferência. Ou seja, o que ele quer dizer com isto? Ele quer dizer o seguinte, que se eu tenho, por exemplo, um polígono, né, um triângulo, depois eu posso ter um quadrado, depois eu tenho um pentágono, e assim eu vou aumentando. De modo que quanto mais lados eu tenho no meu polígono, imaginando um polígono de infinitos lados, na realidade eu tenho o quê? Uma circunferência. Então, a circunferência, podemos entendê-la, né, filosoficamente, digamos assim, como um polígono de infinitos lados.
certo? Bem, então vamos lá à nossa aula de hoje, para que a gente possa rever aí alguns conceitos que vocês viram lá no ensino fundamental, acrescentar outros e trabalhar algebricamente com eles, ok? Então vamos lá. Está aqui. Para começar, né? Nós dizemos que um polígono está inscrito, né, uma relação importante. O que é inscrito e circunscrito? Um polígono está inscrito em uma circunferência, ou a circunferência o circunscreve, né, circunscreve o polígono, quando todos os seus vértices, né, os bico, olha lá, os seus vértices pertencem a essa circunferência. O que é que significa pertencer? O vértice é ponto da circunferência. É a intersecção entre o polígono e a circunferência, dá lá o vértice. Então, aqui eu tenho um triângulo equilátero. E aqui eu tenho um polígono de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados, né? Nem todo polígono é inscritível em uma circunferência, ou pode ser inscrito em uma circunferência. Entretanto, todo polígono que é regular é inscritível. Então, os polígonos regulares são inscritíveis. Ou seja, se nós pegarmos aqui e acharmos o centro dessa circunferência e ligarmos os vértices ao centro, né, nós poderemos estabelecer relações. Veja só. Então, esta é a importância da percepção, inscrito ou circunscreve, tá? Aqui também a mesma coisa, ó, veja só. Então, eu posso tirar relações aqui, que é o que faremos na sequência, tá certo? Então, vamos lá. Outro conceito importante, o que é o ângulo central? Bem, nós temos aqui o centro da circunferência, que comumente é chamado de O. E aqui eu tenho um ângulo, né? Observe que este ângulo, ele determina um arco. Um arco é um pedaço da circunferência, né? E esse ângulo, por ter vértice no centro da circunferência, é dito ângulo central. Então, eu chamo de alfa. Note que eu posso descrever este ângulo, ou esta abertura, tanto pelo ângulo, quanto pelo arco. Então, quando eu digo ângulo, ou quando eu digo arco, eu estou me referindo à mesma entidade matemática, né? Esse pedaço da minha circunferência, uma parte da minha circunferência. E esta parte da minha circunferência, ela é determinada pelo ângulo central, tá? Então, está escrito lá, ângulo central é um ângulo que tem vértice no centro da circunferência. Um ângulo central tem a mesma medida do arco correspondente. Está aqui, o arco correspondente. Isso é um dado importante, porque será útil na resolução de problemas. Nós temos aqui alguns polígonos inscritos em circunferência, né? Então, como é que nós desenhamos polígonos em uma circunferência? Polígonos regulares. Basta dividirmos a circunferência. Então, dividindo uma circunferência em 3 partes, ligando-as, eu tenho um triângulo equilátero. Se dividi-la em 4 partes, um quadrado. Se dividi-la, né, em tantas partes, terei o polígono de tantos lados quanto as partes divididas, tá certo? Então, é desta forma que eu tenho um triângulo, um quadrado e um hexágono. O hexágono eu a dividi em 6 partes iguais. Um dado importante, que será bastante útil na resolução de alguns problemas, e veremos logo na sequência, já havia feito, mas farei novamente. Se você ligar aqui os vértices do polígono, né, em alguns casos, você verá que as diagonais correspondentes ao vértice passam pelo centro da circunferência, e é o que justifica a divisão em tantas partes. Isso aqui é um hexágono, né? Nós temos aqui um hexágono. Então, o que é que significa isto? Que eu dividi a minha circunferência em 6 partes. Uma pizza. Se eu a dividir em 6 partes,
e o ângulo central, ou o ângulo raso, 360, ao dividi-la em 6 partes, o que é que aconteceu? Cada pedacinho aqui tem quanto? 60 graus. Então, são estas relações que nos são importantes. Por exemplo, se eu traço a diagonal de um quadrado, na hora que eu faço isso, o que é que eu encontro aqui? 360 dividido no quadrado. Portanto, aqui eu tenho um ângulo reto de 90 graus. Tá? E, de modo análogo, eu tenho aqui isto. Se isso aqui tudo é 360, dividir em 3 partes, cada ângulo aqui é 60 graus. Então, são essas relações que nós vamos obter ou precisar para resolver os problemas. Fiquem atentos a ela. Tá? Estudando aqui o triângulo equilátero. Uma relação importante, útil em vários problemas. Olhe lá. Sabe-se que o triângulo equilátero, né, ou em um triângulo equilátero, os 4 pontos notáveis, seus 4 pontos notáveis, quais são os pontos notáveis? Circuncentro, incentro, baricentro e ortocentro. Vocês lembram dessas informações lá do ensino fundamental? Sim. Ótimo. Então, por exemplo, se eu traçar aqui os pontos médios dos lados, né? Ó, ponto médio e ponto médio. Se nós ligarmos os pontos médios aos vértices, como é que se chama isso? Alguém se lembra? Esse ponto, mediana, né? Então, nós temos a mediana do triângulo. Então, são essas coisas que nós vamos precisar. Logo, o ponto O, que é o centro da circunferência e do polígono, é também o baricentro do triângulo. Já que o baricentro divide a mediana na razão 2 por 1, é uma relação lá do ensino fundamental, ou seja, o baricentro divide 2 por 1. Tá? Esta é a ideia. A partir do vértice, temos que 2A, quanto será esse tamanho aqui? Isto aqui é o raio, isto aqui é metade do raio. Então, eu tenho um R, ou, dividindo aqui, um R sobre 2, outro R sobre 2, outro R sobre 2. Portanto, toda essa medidinha aqui será o quê? 3 vezes o raio dividido por 2. Né? Tá certo? Então, a medida, a altura do triângulo equilátero, inscrito em uma circunferência, 3R sobre 2. Tá? Lembrando que o triângulo equilátero, os ângulos são iguais. Né? Então, nós temos que a altura AT, além de mediana, também é a altura do triângulo equilátero. Certo? E ela vai ser dada por 3R sobre 2. Tá? Seguindo aqui, o quadrado. Se nós escrevermos um quadrado numa circunferência, observe só. E lembrando sempre que nós vamos, praticamente em todos os problemas, usar o teorema de Pitágoras. Consequentemente, eu precisarei ter um triângulo retângulo para que possa aplicá-lo. Então, nós temos aqui o triângulo ADC. Cadê o triângulo ADC? Está aqui. Vértice A, vértice D, vértice C. Então, eu tenho este triângulo. Deixa eu botar mais grossa a caneta. Então, eu tenho este triângulo aqui, né, que é o triângulo ADC. E ele é um triângulo retângulo, por quê? Porque isto aqui é um ângulo reto. Né? Então, em sendo um ângulo reto, o que é que eu posso fazer aqui? Quanto é que mede tudo isso aqui, que no caso é a hipotenusa? É a diagonal da circunferência. Desculpe, diagonal da circunferência não, é o diâmetro da circunferência. Se é o diâmetro da circunferência, é 2 vezes a medida do raio. Então, aqui eu tenho R, aqui eu tenho R e aqui é o centro dela. Portanto, a diagonal, caramba,
o diâmetro da circunferência, na realidade, quem é? A hipotenusa desse triângulo retângulo. Né? Portanto, eu tenho aqui que 2r ao quadrado será o quê? O que isto é do meu triângulo? É lado. Então, será igual a lado ao quadrado mais lado ao quadrado. Portanto, eu posso escrever que 4r quadrado será igual a L quadrado com L quadrado, 2L quadrado. Dividindo todo mundo por 2, eu tenho que 2R quadrado será igual a L quadrado. Ou seja, eu tenho uma relação aqui, né? Posso isolar R, posso isolar o L. Eu tenho uma relação entre o raio da circunferência que circunscreve o quadrado e o lado do quadrado, que também é lado desse triângulo que eu achei. E, fazendo as continhas, nós temos aqui que o lado será R raiz de 2, e A será R raiz de 2 sobre 2. Então, são estas relações que nós vamos buscar para que possamos resolver os problemas lá. No hexágono, vira e mexe, nós temos problemas aqui para resolver envolvendo o hexágono. Como eu já havia feito, traçando as diagonais, ou seja, ligando os vértices opostos, nós ficamos aqui com um triângulo. Um instantinho. Nós ficamos aqui com um triângulo. Vamos analisar este triângulo aqui, que na realidade são 6, né? Então, se nós analisarmos esse triângulo, e isto será importante, vamos pegar somente metade dele. Aqui, ó. Vamos pegar somente metade dele. Tá. Vamos supor que o lado, né, do hexágono seja dado. Se o lado do hexágono for dado, essa medida aqui vai ser o lado dividido por 2. Certo? Aí, observando o nosso triângulo aqui, nós temos o quê? Isto aqui, na realidade, é o raio da circunferência. Isto aqui é o raio da circunferência. Portanto, esse triângulo aqui, na pior das hipóteses, é um triângulo isósceles. Se ele é um triângulo isósceles, o que é que significa isto? Que os ângulos da base são iguais. Aí nós lembramos que em um triângulo, os ângulos, a soma dos ângulos internos é 180. Então, tudo aqui dá 180. Isto aqui é um hexágono. O hexágono divide a circunferência em 6 partes. Portanto, o ângulo central dela será 60, o que significa dizer que esse ângulo aqui é 60. Quando eu pego e traço esta diagonal aqui, desculpe, essa linha aqui, né, que é a altura desse triângulo, automaticamente, esta linha será a bissetriz desse ângulo. Se é a bissetriz de 60, portanto, aqui eu tenho 30 graus. Aqui embaixo, obviamente, por ser um triângulo retângulo, eu tenho 90 graus. Aí, eu sei, lá dos raciocínios que desenvolvemos, que isto aqui é 60. Se eu tinha imaginado, inicialmente, que esse triângulo, na pior das hipóteses, teria que ser isósceles, e, consequentemente, os ângulos da base obrigatoriamente iguais, se eu já descobri que lá em cima é 60, tirando de 180, sobra 120. Se esses ângulos são iguais, sobra 60 para esse e 60 para esse. A que conclusão eu chego? Eu tenho um triângulo equilátero, óbvio. Então, isto aqui é o lado do polígono, do hexágono, isto aqui é o lado e este aqui é o lado. É uma relação que eu tiro que é importante. Deste modo, o que é que eu posso pensar nesse triângulo amarelo que eu desenhei aqui? Que lá em cima é 60 e aqui, desculpe, lá em cima é 30 e aqui embaixo é 60. E eu sei que esta medida, a hipotenusa é L. E eu sei que esta medida é altura. Então, veja, sem me preocupar
com a informação numérica que eu tenha do meu problema. Eu estou buscando relações entre o hexágono inscrito na circunferência. Destas relações, eu tirei um triângulo retângulo, que sempre será esse o nosso propósito, e com as relações que eu monto a partir desse triângulo retângulo, dependendo do dado do problema, eu o resolvo. Observe, eu tenho duas incógnitas aqui. Quais são? O L e o H. Claro que para descobrir alguém eu tenho que ter alguma informação. E aqui eu posso fazer várias coisas. Olha que interessante. Eu posso, por exemplo, estabelecer o quê? Eu posso estabelecer aqui uma relação, Teorema de Pitágoras. Eu tenho que L ao quadrado, né? Este lado ao quadrado, que é a hipotenusa, será igual a H ao quadrado mais este lado ao quadrado. Então, L sobre 2 ao quadrado. E veja que aqui eu tiro uma relação entre o lado e a altura, né? É só desenvolver isso aqui. Por exemplo, L ao quadrado será igual a... Ô, Cacilda. L ao quadrado será igual a H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Trazendo isto para este lado, né? Eu coloco aqui 4 sobre 4, que é a mesma coisa que 1, para já poder somar com aquela fração que está chegando com o denominador 4. Então, eu tenho aqui 4L quadrado menos L quadrado sobre 4 vai dar L quadrado sobre 4. Será igual a H ao quadrado. Extraio a raiz, eu tenho que o H será o quê? A raiz quadrada de 3L quadrado sobre 4. Extraio o fator do radical, então sai o L quadrado como L, sai o 4 como 2, raiz de 3. Então, aqui eu tenho a relação entre a altura e o lado, ou seja, eu percebo que a altura desse triângulo, ou de um triângulo, né, formado a partir daquela figura regular, será dada por quem? L raiz de 3 sobre 2. Veja, eu estou no campo da teoria, não estou aplicando valores numéricos, eu estou discutindo as possibilidades para que vocês, enfrentando um problema, saibam encontrar caminhos para buscar a solução. Então, aqui eu tenho que L, que a altura será raiz de 3 vezes a medida do lado dividido por 2. Mas eu sei também, não posso esquecer, que a medida do lado, né? Quem é a medida do lado? É o raio. Então, se a medida do lado é H, eu posso tirar o quê? Que a altura, agora eu tiro a altura em função do raio. A altura será, no lugar de L, eu escrevo raio. Então, R, raiz de 3 sobre 2, que é exatamente, né, o que a apostila mostra aqui. Então, este raciocínio que eu desenvolvi foi o raciocínio desenvolvido para que eles chegassem nesta conclusão. E este raciocínio que eu desenvolvi será necessário para que resolvamos os problemas que virão. Tá? Alguma dúvida, alguma pergunta, minha gente? Essas demonstrações são meio chatinhas, mas não tem como fazê-las, porque se eu não as faço, você provavelmente não conseguirá ter a percepção da possibilidade de aplicação delas. Então, eu tenho que fazê-las para que você já tenha uma baliza para a resolução dos problemas futuros. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, vamos seguir. Aqui, mais uma informação importante, o comprimento de uma circunferência. O comprimento de uma circunferência, nós indicamos por C, né? Então, nós sabemos que o comprimento de uma circunferência são 2 franceses, ou seja, 2 πr. Quando eu era criança pequena e tinha franja, eu usava essa ideia, né, processo mnemônico, para não me esquecer que o comprimento da circunferência era 2 πr. Por quê? Pierre era o nome de um colega francês
que estudava comigo na 6ª série do ginásio. A família dele era originária da França, óbvio, se ele era francês, não podia ser de outro lugar. Mas o pai trabalhava em uma indústria mecânica, aqui em Taubaté, engenheiro mecânico, e eles se mudaram para Taubaté. E aí a gente acabou ficando amigo e tal, e eu, para poder guardar o comprimento da circunferência, era 2πr, que era o nome dele. E nós sabemos também que a área, né, não da circunferência, porque a circunferência é uma linha. Quando eu falo em área, eu estou falando de círculo, né? Então, são todos os pontos internos à circunferência. A gente chama isto de círculo ou, lá nas engenharias, a gente chama de disco. Então, o que é que vem a ser o disco ou o círculo? São os pontos da borda, outro nome que nós usamos lá nas engenharias. Então, a borda é a circunferência e todos os pontos internos infinitos, pertencentes lá ao interior, formam o disco. Então, quem é o disco? É a borda mais os pontos internos. Então, a área do círculo vai ser quem? Aí eu chamava de francês ao quadrado, ou seja, πr2. Então, não esqueçam destas relações. Tá, e como é que eu descubro aqui o comprimento de uma circunferência? É interessante. Você desenha uma circunferência no papel, ou pega um objeto que tem o formato de uma circunferência, uma lata de óleo, por exemplo, amarra um balbante, né? Um balbantinho, como diz o mineiro, em torno da lata. E pega o barbante, corta um bichinho aqui, estica e mede. O que é que você vai encontrar? 2 vezes o número π vezes a medida do raio dessa circunferência. E é sempre, não interessa o tamanho da circunferência. E por que isso acontece? Porque o valor π é um valor constante. E ele vale 3, 14, 16, etc. Mas nós nunca usamos decimais. Nós sempre o deixaremos representados pela letra grega que o indica. Então, toda resposta nossa, exceto se alguém fala, usando π igual a tanto, você vai usar 20π, 30π, 2π sobre 2, 2π sobre 3, e assim vai. Então, não usamos decimais. Bem, fechamos aí os conceitos teóricos necessários para que a gente comece a resolver problemas. Vamos ver se a gente faz alguma coisa aqui. Então, nós temos a situação problema 1. Está lá. Uma antiga praça de uma cidade tem formato de um hexágono regular de 10 metros de lado. Então, eu sei que aqui nós temos 10 metros de lado. Muita atenção na leitura do texto, associando-o ao dado da figura. Então, um programa de revitalização da região pretende transformá-la numa quadra poliesportiva com formato retangular. Para isso, serão aproveitados os 2 lados opostos da praça. E, na área restante, serão construídos jardins. Então, o cara vai fazer aqui uma praça, um centro esportivo com formato retangular. Está aqui. Ou seja, um retângulo. E, nas extremidades, ele vai construir jardim. É isso que ele vai fazer. A figura abaixo mostra um esboço desse projeto. Quais serão as dimensões da quadra? Utilizar, eu não vou utilizar isso. Utilizar π e tal, deixa como está, raiz de 3 como está. Não trabalhamos com números decimais. Por quê? Para você aprender a trabalhar com os irracionais, com as frações, com os números, com as constantes, π, etc. Então, como é que nós faremos? Veja, se tem este formato aqui, se nós traçarmos aqui as diagonais, observe, né? Eu tenho aqui o formato da quadra que resultará depois da minha intervenção, tá certo? Observando o que acontece e traçando as diagonais, olha só, aqui nas extremidades, traçando as diagonais, nós temos aqui o quê? Um hexágono, né? Então, eu percebo que eu tenho um hexágono inscrito em uma circunferência, ou que a circunferência circunscreve o hexágono.
Portanto, eu tenho 6 triângulos equiláteros, que nós já vimos lá. E nós vimos também, não pode esquecer, as relações entre as entidades. Ou seja, o raio da circunferência, né? O raio da circunferência, na realidade, será a mesma medida do lado do triângulo. Portanto, eu tenho um triângulo equilátero de lado L, que na realidade é igual ao raio. Então, o raio é igual à medida do lado. Se o sujeito diz que aqui é 10, obviamente, meu raio é 10. São as conclusões que eu tiro, né? Então, o que ele quer? Ele quer saber, tá lá, ó. Cadê? Quais as dimensões da quadra? Ou seja, eu preciso dessa medida e preciso dessa medida. Tá? Quem que é esta medida aqui? Na realidade, é o lado do meu hexágono. E quem é esta medida aqui? É 2 vezes o lado do meu hexágono. Tá? Então, uma vez que eu obtenha o L, acabou o meu problema. Certo? Então, vamos lá. Vamos indicar aqui as continhas que ele fez. Então, tá ali. A dimensão procurada é o dobro do apótema. E o que vem a ser o apótema? Aqui, ó. Daqui a aqui, eu tenho o centro da minha circunferência. Daqui até aqui, né, eu tenho metade. Olha lá. Tá? Então, a dimensão procurada é o dobro do apótema do hexágono regular. Pela relação já conhecida lá de trás, nós temos que a 6, que vai ser a medida do lado, ele considera a 6 por ser um hexágono, será R raiz de 3 sobre 2. Fazendo as continhas, 10 raiz de 3. Se o lado tem 10 raiz de 3, né, isso significa que aqui é 10 raiz de 3 e tudo isso aqui é 20 raiz de 3. Portanto, as dimensões da minha quadra ficarão como? Eu faço dimensão, será, ou melhor, área, né? Vamos colocar área. Então, a área da minha quadra será 20 raiz de 3 vezes 10 raiz de 3. Ou seja, 20 vezes 10, 200. Tá? Não, ele não pede a área, ele pede só as dimensões. Então, acabou. Desculpe, eu que estou de bobeira aqui. Então, estas são as dimensões da minha área. Tá? Tá certo? Bom, seguindo aqui. Esse problema aqui é a situação problema 2. Eu vou deixar para que vocês resolvam aí, tá bom? Vou fazer aqui este problema da aranha, que é o problema 3. É um probleminha simples, mas bastante interessante. Ou seja, ele envolve leitura, entendimento da leitura, percepção do desenho, para que a gente possa resolver o problema. Então, vamos lá. Deixa eu apagar o que eu tinha feito. Então, tá ali. As aranhas são notáveis geômetras, já que suas teias revelam variadas relações geométricas. Se você alguma vez observou a teia de uma aranha, você vai perceber isso. No desenho, a aranha construiu sua teia de maneira que essa é formada por hexágonos regulares, igualmente espaçados. Qual é a menor distância que a aranha deve percorrer ao longo da teia para alcançar o inseto? Então, observe, aqui nós temos a aranha, aqui nós temos o inseto. Está ali. Como é que eu vou fazer para poder buscar o bichinho? Observe. Para ela buscar o bichinho, eu tenho 2 caminhos. Ela só pode andar aqui pela teia. Então, ela pode fazer isto, pá, pegou o insetinho. Ou ela ainda pode fazer um outro caminho. Qual seria? Este e este. Ou ainda um outro caminho. Este
e este. Enfim, nós temos algumas possibilidades aqui. A questão é, qual é o caminho mais rápido? É isso que você tem que analisar. Note que aqui foi dado que essa distância é 2 centímetros, e aqui 8 centímetros. Então, vamos fazer aqui um primeiro caminho, que nós tínhamos lá imaginado. Olha lá, esse é o caminho 1. Analisando o caminho 1, o que a gente percebe? Desculpe, e o caminho 2, um dos caminhos outros, além deste. No caminho 1, nós percorremos qual distância? 1, 2, 3, 4 e 5. Né? Então, nós caminhamos aqui 5 vezes essa distância que é de 2 centímetros. Tá certo? Então, nós temos lá 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, que é 10. Se nós analisarmos o caminho 2, o que é que nós vamos encontrar? Nós caminhamos isto e depois caminhamos isto e mais isto. Né? Quanto é que vai dar isto aqui? Então, eu tenho 8 mais 8, 8 mais 8, e caminhei mais... Opa, deixa eu botar a cor da caneta diferente. E eu caminhei mais 2 centímetros. Portanto, quase que o dobro da outra distância. Isso quer dizer que está resolvido o problema. Qual é a resposta do problema? 10 centímetros. Certo? Então, alguns problemas, vocês verão, não há necessidade de procedimentos algébricos. É só raciocínio lógico. Ok? Aqui, um outro problema, deixa eu voltar aqui, que ele já começou a ser resolvido. Um outro problema interessante. Eu tenho aqui uma pista de atletismo, né? Vocês já devem ter visto alguma competição de atletismo. E a pista de atletismo, geralmente, ela tem raias, ela tem uma largura, né? E, se não me engano, são 8 raias. Ou seja, o sujeito só pode correr naquela raia, né? E é disso que trata este problema. Então, atente para ele. Vamos lá. O atletismo é um dos esportes mais que se identificam com o espírito olímpico. A figura ilustra uma pista de atletismo, e a pista é composta por 8 raias, e tem largura de 9,76 metros, ou seja, a largura dela é quase que 10 metros. As raias são numeradas do centro da pista para a extremidade e são construídas de segmentos de retas paralelas aos arcos das circunferências. O que ele quer dizer? Que nesse trecho as linhas são paralelas, né? E nesse trecho aqui, onde ela faz a volta, eu tenho semicírculos, né? Que são traçados delimitando as raias. É isso que ele indica. Então, as extremidades são construídas com segmentos paralelos e arcos de circunferência. Os dois semicírculos da pista são iguais, ou seja, este semicírculo e este, obviamente, são iguais. Se os atletas partissem do mesmo ponto, dando uma volta completa, em qual das raias o corredor estaria sendo beneficiado? Alguém saberia me responder sem fazer uma continha? Estão me ouvindo? A gente está te ouvindo. É porque está tudo quietinho aí, eu estou olhando para o meu iPad aqui, eu não estava prestando atenção no computador. Então, qual é a resposta? Se os atletas partissem do mesmo ponto, dando uma volta completa, em qual das raias o corredor estaria sendo beneficiado? Lembrando que raia é o caminho que o atleta faz para poder percorrer o trajeto. Alguém saberia me dizer? Intuitivamente? Não estou vendo, será que alguém digitou aqui? Eu não estou vendo o chat. A primeira, correto. Correto. Então, por que é a primeira? Vamos ver aqui. Então, está aqui. Isto é o caminho que o atleta percorre, né?
eu tenho aqui o comprimento do percurso. Qual é o comprimento do percurso? Este trecho, mais este trecho, mais 2 vezes este trecho. Então, este é o comprimento do percurso do sujeito. Só fiz por curiosidade, né? Então, está aqui em metros. Aí, o que acontece? Nesse pedaço aqui, das semicircunferências, eu tenho aqui as raias que eu fiz colorida. Obviamente, quem anda nessa roxinha, ele vai fazer um comprimento da semicircunferência menor daquele que está na extremidade. Por isso a coisa é balanceada, né? Para que todos tenham, obviamente, uma vez feito o trajeto, percorrido a mesma distância. Mas nessas condições, dadas no problema, o beneficiado será o atleta da primeira raia. Bom, está aqui. Um problema interessante. A diagonal de um quadrado, inscrito em uma circunferência, mede 9 centímetros. Calcule o perímetro de um triângulo equilátero inscrito nessa circunferência. Então, eu tenho aqui um quadrado, está aqui o bichinho, e esse quadrado está inscrito na circunferência. Calcule o perímetro de um triângulo inscrito nessa mesma circunferência. Então, eu tenho um triângulo que se inscreve nessa circunferência. Depois ele vai aparecer. Se eu quero o perímetro do triângulo, eu preciso de algumas informações. Por exemplo, a medida do diâmetro, né, desta circunferência. E note que a medida do diâmetro é a diagonal do quadrado, né? Então, eu tenho aqui o diâmetro, medida do lado, medida do lado. Fazendo as continhas, se a diagonal mede 9, é porque o diâmetro é 9. Se o diâmetro é 9, é porque o raio é 9 sobre 2. Aí eu tenho a figura lá do... Opa, desinvestou um negócio aqui. Não era para fazer tudo isso. Um minutinho que eu vou voltar aqui. Então, agora eu tenho... Já encontrei que o raio da circunferência que circunscreve tanto o quadrado quanto o triângulo é igual a 9 sobre 2. Então, aqui eu desenhei o triângulo equilátero inscrito nessa circunferência, né? E agora vamos dar aqui a colocação de alguns elementos. Então, aqui eu tenho uma medida A e aqui eu tenho a medida R. Lembrando da relação entre essas medidas, né? O que nós podemos dizer? Pense nisso. Fazendo aqui do centro às extremidades, eu tenho um triângulo. E esse triângulo é um triângulo, no mínimo, isósceles, né? Certo? Então, eu tenho aqui a medida R, e ali a medida R, e ali a altura desse novo triângulo igual a A. L lá em cima do triângulo, L grande do triângulo, L sobre 2. Por quê? Porque esta medida aqui, que é a altura desse triângulo, divide a base em 2 partes. É uma propriedade do triângulo isósceles. Então, eu tenho aqui um triângulo, que é um triângulo retângulo, né? Esse triângulo retângulo é que permite a mim fazer as continhas. Observe, o que nós temos aqui como dimensões desse triângulo? A medida do raio, essa medidinha A e essa medida L sobre 2. Lembrando que esta medida A, ela é conhecida, né? Nós já a definimos lá atrás. Mas vamos continuar. Então, eu tenho aqui, tirando uma relação desta primeira figura aqui, eu tenho que R ao quadrado, L sobre 2 ao quadrado, mais o A ao quadrado. Esse triângulo retângulo aqui, tá bom? Aí, nós temos uma outra possibilidade. Então, eu posso tirar uma relação usando o teorema de Pitágoras. Uma outra coisa que é muito útil e muitas vezes nós nos esquecemos. Este triângulo aqui, né, analisando por ser um triângulo equilátero, então esse ângulo é 60 graus. Tá? Se esse ângulo é 60, esse aqui também é 60. Se isso aqui é diagonal, né, desculpe, se isso aqui é a medida do centro até aqui, eu tenho como
bissetriz, portanto, eu tenho ali a medida 30 graus. Então, aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho um ângulo conhecido. Por quê? Porque aqui é 90, aqui é 30, 30 com 90, 120. Portanto, lá em cima só pode ser 60. Ou seja, eu posso usar as relações trigonométricas também. Então, eu tiro aqui, observe só, que o seno de 30 será o A sobre R. Por quê? Seno é cateto oposto sobre medida da hipotenusa. Então, não esqueça destas possibilidades. Veja, eu estou indo além do problema, mostrando saídas a você. Tá? Não estou simplesmente resolvendo, estou discutindo as possibilidades. Então, aqui eu tenho que... O que é o seno de 30? É meio. Portanto, eu tenho que meio vai ser A sobre o raio. Mas quem é o raio? Nós já encontramos aqui, é 9 sobre 2. Então, eu tiro que a medida será R sobre 2. Claro, eu já sabia. Já discutimos isso lá no início. Então, eu afirmo novamente que esta medida é a metade do raio. Se essa medida é metade do raio, quanto vale tudo isto aqui? Eu tenho uma metade, duas metades, 3 metades, portanto, vale 3R sobre 2. Por isso, nós já discutimos lá atrás, por isso que vale 3R sobre 2. Então, eu estou fazendo estas coisas aqui para que você perceba possibilidades e explore isto na resolução do problema, né? Veja, eu tanto poderia ter feito por aqui, como por aqui. E poderia também ter usado o ângulo de 60, né? Se eu pegar aqui em cima como sendo 60, isto aqui vai ser o quê? Cateto oposto, né? Isto aqui é hipotenusa. Posso usar a relação da tangente. Tangente de 60 vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Enfim, as razões trigonométricas, elas são muito úteis na resolução de vários problemas. Então, não as esqueça, por favor, tá? Então, está aqui, continuando o nosso probleminha, né? Fazendo lá em cima, achando a medida do raio. Eu chego em que? Eu tenho o raio, porque eu tenho o diâmetro, entro lá, faço as continhas, e vou encontrar que o L vale 243 sobre 4. Extraindo a raiz quadrada, simplificando aqui o nosso radical através de fatoração, o L vale 9 raiz de 3 sobre 2. Como eu quero o perímetro, 3 vezes essa medida. Portanto, o perímetro será 27 raiz de 3 sobre 2. Não trabalho com decimal, exceto se for determinado. Ok? Alguma dúvida nesse problema, minha gente? Eu só peço a vocês que observem que eu fui além. Eu não simplesmente resolvi o problema, né? Eu fui discutindo outras possibilidades de resolução, outros caminhos além daquele inicialmente imaginado, mostrando a vocês estas possibilidades para que vocês percebam quando, na resolução dos problemas, encontre aquela que é menos dolorosa, ou mais amena, ou mais amigável. Geralmente tem pelo menos 2 ou 3 alternativas de solução. Óbvio que sempre haverá uma mais tranquila, né? Mas o tranquilo é aquilo que você sabe fazer, né? Não adianta buscar o que você desconhece. Já que ninguém se manifesta, está lá o raio 27 sobre 3, e a gente vai para um outro problema. Veja só, nós temos aqui, ele é um problema na nossa apostila, é o problema 5. Se vocês estão acompanhando aí, vocês verão. Então, o que ele fala? Uma embalagem na forma de prisma octogonal regular contém uma pizza circular que tangencia as faces do prisma. Então, está aqui a pizza, né, tangenciando. A pizza, ela tem, embora venha numa caixa octogonal, ela tem um formato circular. Não esqueça isso. Desprezando a espessura da pizza e do material usado na embalagem, a razão entre a medida do raio da pizza e a medida da base do prisma é, olha só, a razão, portanto, uma divisão, medida do raio da pizza
que na realidade é o raio da circunferência que descreve a pizza. E a medida da base do prisma, que é esta medidinha aqui, ou seja, a lateral da caixa, qual é? Então, vamos resolver o problema. Tá lá. Eu tenho aqui um desenho em que eu fiz a caixa, lá dentro eu fiz a pizza, eu tenho a circunferência, cujo raio é R, né? Aqui eu desenhei a caixa. Eu tenho aqui que 2R vai ser L raiz de 2 mais L raiz de 2 sobre 2. Por que isso? Note, como isso aqui é um octógono, né? Estes 4 cantos que saem aqui, olha só, esses 4 cantos aqui, primeiro, eles têm um ângulo reto, tá? Observe isso. E se juntá-los todos, eles formarão um quadradinho. E, mais importante, se você observar, esta medida aqui é a medida L, que é a largurinha ali da caixa, né? Isto aqui vai ser L raiz de 2 sobre 2, L raiz de 2 sobre 2. Por quê? Por conta do triângulo que eu posso estabelecer aqui. Façam as continhas que vocês verão. Então, desenvolvendo as continhas aqui, nós temos que 2R vai ser esta relação. E aí eu tiro uma relação entre R e o lado, que é o que eu estou querendo. Olha lá, cancelo. Resolvendo algebricamente o problema, eu tenho que a medida R sobre a medida L, R é o raio da circunferência da pizza, L é a base do prisma, será 1 mais raiz de 2 sobre 2. Então, está aí a resolução do nosso problema. Bom, eu teria mais alguns aqui, né, e que eu proponho a vocês que façam. E, infelizmente, não vai dar para terminar nessa aula, por conta de que, na sequência, vocês terão outra. Mas eu deixo para que vocês façam. Não precisa me encaminhar, é só para fazer. Caso tenha problema, né, não se esqueça. Você manda uma mensagem para mim antes da última aula, da próxima aula, né? Meu e-mail é armando@unital.br. Ele não tem cuidado com isso, é armando@unital.br. Então, se você tiver alguma dificuldade neste problema, que é o problema 6, e neste problema, que é o problema 7, né, eu gostaria que vocês me enviassem lá a mensagem para que eu possa resolvê-lo e apresentar na próxima aula, tá certo? E tem também um problema 9. Então, eu proponho a vocês a resolução desses 3 problemas para fecharmos, né, esta ideia que foi discutida nesta aula. Relação entre polígonos regulares e a circunferência. Além desses 3 problemas que eu proponho, nós temos vários outros na apostila. Aí eu deixo à vontade para que vocês, lendo a nossa apostila, busquem a solução deste ou daquele que acharem mais interessante. E, novamente, tentou resolver o problema 25, não conseguiu, não entendeu. Manda uma mensagem para mim pelo e-mail. Olha, professor, tentei resolver isso, mas não entendi o enunciado, ou entendi, mas cheguei aqui, parei. Se for o caso, fotografa e manda para mim parte da solução, ou a solução completa, tá bom? E aí a gente resolve para que na próxima aula a gente tenha otimização na hora de explicar. Alguma pergunta, minha gente? Nós estamos finalizando. Alguma sugestão? O encaminhamento da aula está razoável? Está bom? Está péssimo? O que é que vocês estão achando? Deixa eu minimizar. Tá bom, irmão. Deixa eu minimizar aqui. Desculpe, eu não ouvi. Lucas, pode falar. Tá ótimo? Isso. A sequência, a rapidez com que eu estou indo é entendível? É o Acho que Samuel. você está explicando super bem, professor. Desculpe, eu não ouvi. Eu acho que você está explicando super bem. Ótimo, legal. Porque é meio complicado você falar com alguém sem olhar nos olhos. Eu detesto telefone por causa disso. Nunca gostei de telefone. É um mal necessário. Porque eu gosto de falar com as pessoas olhando nos olhos e percebendo a reação, o impacto que as minhas palavras causam, né? E entendo que as pessoas também assim imaginam.
gostam de olhar nos olhos das pessoas. Então, para mim, é muito doloroso, angustiante, dar aula olhando para a tela do meu iPad ou para a tela do meu computador e não percebendo as reações de vocês. Mas paciência é o que a gente tem nesse momento, né? E eu acredito que vai durar bastante. Mas, de qualquer forma, qualquer problema que haja na minha explicação, rápido, lento, sugira. Por quê? Porque essa nossa interação, ela tem que ser efetiva e otimizada, para que vocês tenham o melhor possível daquilo que eu posso oferecer. E nem sempre o que eu imagino necessariamente é o melhor para vocês. Então, se porventura uma alternativa, uma prática que eu esteja desenvolvendo não esteja coerente com aquilo que você imagina, pode falar sem problema algum. O que é que eu pretendo? Eu quero o melhor para que a gente tenha o máximo de rendimento neste momento tão triste, né? Tá bom? Abração para vocês, muitas saudades, sinceramente, saudades mesmo de estar aí na sala discutindo, olhando para vocês, brincando e conversando. Mas paciência, é o que a gente tem que fazer nesse momento. Tem que tentar tirar do limão uma boa limonada, tá bom? Beijão a todos, um grande abraço, até a próxima aula, minha gente.